Olá, eu sou Renata Aparecida da Silva, professora pedagoga da Rede Estadual de Mato Grosso, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática da UFMT, Campus Universitário de Sinop. Nós vamos apresentar para vocês um produto educacional que está vinculado à linha de pesquisa em ensino de matemática. Está sob a orientação da professora doutora Marta Maria Pontin Darcier e vinculada à dissertação Diagnóstico e Encaminhamento ao Laboratório de Aprendizagem de alunos em situação de dificuldade na aprendizagem matemática em 2 escolas estaduais de Mato Grosso. O nosso produto educacional ele é denominado Protocolo SDAN, Protocolo de Diagnóstico e Encaminhamento de Alunos em Situação de Dificuldades de Aprendizagem Matemática. O que nós vamos apresentar para vocês neste momento é um protótipo que está em fase de construção. Primeiro ele vai passar pelo crivo da banca avaliadora do seminário de pesquisa 2 e posteriormente lá no locus de pesquisa ele vai estar passando pelo grupo de colaboradores da pesquisa, que é formado por um professor pedagogo, professor de matemática, um professor formador do Cefapro e um psicólogo. No segundo momento, ele vai estar passando pelos professores regentes do 3º ano do ensino fundamental e também pelos professores articuladores de aprendizagem. Como nós sabemos, devido à pandemia da Covid-19, o laboratório de aprendizagem ele não está em funcionamento na forma remota. Então, nós identificamos no bloco de pesquisa quais foram os professores que trabalharam em 2019 e início de 2020 no laboratório de aprendizagem para dar suporte à nossa pesquisa. A finalidade do produto SDAN é produzir um protocolo diagnóstico que auxilie os professores, regentes e articuladores do laboratório de aprendizagem no encaminhamento e atendimento dos alunos do 3º ano do ensino fundamental em situação de dificuldades de defasagem de aprendizagem matemática. Então, a nossa ficha do protocolo do SDAN, ela apresenta a caracterização da escola, do aluno, e ela apresenta 5 perguntas que está no formato de perguntas abertas e fechadas. Então, na primeira pergunta, é pedido ao professor para ele fazer uma descrição de quais são as dificuldades que o aluno apresenta em relação ao conhecimento matemático. Aqui o objetivo é perceber esse olhar do professor, se ele vai descrever a dificuldade do aluno ou se ele vai descrever o conteúdo no qual o aluno está em dificuldade. O objetivo é que ele descreva qual é a dificuldade do aluno. Na segunda pergunta, quais são as situações relacionadas a essas dificuldades de aprendizagem? Então, aqui o professor vai ali, tem uma sequência ali de apontamentos, na qual ele vai marcar um X no que ele perceber que é o caso do seu aluno. O aluno ainda não é alfabetizado, ele tem problemas de aprendizagem, ele tem dificuldade de atenção, ele tem dificuldade de agir com as regras da sala de aula, a falta de acompanhamento familiar, falta interesse por parte do aluno, falta estímulo, falta estímulo para que esse aluno se desenvolva ali a aprendizagem, ou outros fatores, como por exemplo, se esse aluno tem um laudo médico, se esse aluno precisa passar por um oftalmologista ou por uma fonoaudióloga e etc. Na terceira pergunta, ela é voltada para o professor e para o gestor da escola, né? O que o professor e a escola têm feito para ajudar esse aluno? Então, aqui o professor vai apontar como que a escola trabalha em relação a essa situação dos alunos que são encaminhados para o LA. A quarta pergunta, ela é uma pergunta particular voltada para o professor. Então, ali, durante o ano, o professor tem ali elencado quais são as habilidades que ele vai trabalhar ali no ano letivo. E aí o professor, durante o seu planejamento, ele divide essas habilidades por bimestres e assim vai. Então, aqui o objetivo é conhecer um pouquinho do professor, se dentro dessas habilidades elencadas para o 3º ano, se há alguma habilidade que ele tem dificuldade de trabalhar e quais seriam essas habilidades.
E a quinta pergunta estaria voltada para o professor elencar quais são os objetos de conhecimento e habilidades que ele já trabalhou com esse aluno. Por quê? A pretensão é que essa ficha seja entregue ao professor no início do ano letivo. Então, ali, ele vai ter um período de diagnóstico deste aluno, no qual, para que ele saiba quais são as habilidades que o aluno já tem consolidadas, vai ser ofertado, junto, né, como parte desse protocolo, vai ser ofertado a ficha de acompanhamento das habilidades adquiridas, que é uma ficha ali que vai estar voltada para as habilidades trabalhadas no primeiro e segundo ano. O primeiro detalhe a perceber é que na disciplina de matemática, há 5 unidades temáticas, números, na qual são trabalhadas 8 habilidades, álgebra, 2 habilidades, geometria, 4 habilidades, grandezas e medidas, 5 habilidades, estatística e probabilidade são 3 habilidades. Então, qual é o objetivo dessa ficha? Então, nós temos uma coluna na qual está identificada as unidades temática e a habilidade. Na segunda coluna, nós temos ali o diagnóstico do professor regente, na qual nós optamos por colocar a opção do professor marcar X, se aprendeu, está relacionado se o aluno já consolidou aquela habilidade ou ainda não aprendeu. Está relacionado, aí o advérbio ainda, ele dá a noção que se o aluno ainda não consolidou, ele tem aí um tempo do direito de aprendizagem para que ele possa consolidar aquela habilidade. E o terceiro campo dessa ficha é a descrição das dificuldades de defasagem. Então, nós pensamos assim em algo que seja objetivo e prático para o professor. Ao invés de ele fazer essa descrição de habilidade por habilidade, ele vai fazer a descrição geral daquela unidade temática. É isso relacionado ao primeiro ano, e também relacionado às habilidades trabalhadas durante o segundo ano. Aí nós observamos que na unidade temática, no campo da álgebra, no segundo ano, no primeiro ano nós trabalhamos 2 habilidades, no terceiro ano nós trabalhamos 3. E ao longo dos anos iniciais, essa quantificação das habilidades ela vai aumentando devido à questão das dificuldades da progressão das habilidades. Então, com essa ficha da FA, o professor ele vai poder fazer um diagnóstico sobre as habilidades que o aluno já consolidou, sobre a habilidade que o aluno precisa retomar para ele poder ampliar e consolidar. Lembrando que nós temos no DRC-MT, nós temos um quadro da relação de dependência entre as habilidades, que ela mostra as habilidades do primeiro ao quinto ano. Nós temos habilidades que elas são trabalhadas do primeiro ao quinto ano, tem habilidades que ela é trabalhada do primeiro ao terceiro, do terceiro ao quinto, ou do quarto ao quinto, e assim sucessivamente, que mostra o quê? Que há um tempo para que o aluno consolide essa habilidade. Então, aqui nós temos o quadro, né, que está lá no DRC, que mostra essa relação de dependência das habilidades, e também é uma sugestão para que o professor ele possa fazer esse mesmo esquema relacionado ao objeto de conhecimento, que vai oportunizar o quê? Que vai oportunizar o professor ter um olhar daquilo que ele vai retomar, daquilo que ele vai consolidar e daquilo que ele vai ampliar em relação à aprendizagem do aluno. Assim, nós visamos que o caráter inovador desse protocolo SDAN, ele estaria voltado para a questão que essa é uma proposta feita para o terceiro ano do ensino fundamental, mas ela pode ser, através de adaptações, ela pode ser ampliada, ela pode ser adaptada para os outros anos do ensino fundamental e também para as outras áreas da educação básica, visando que é uma oportunidade do professor ter em mãos um instrumento
que vai oportunizar ele fazer um diagnóstico, um mapeamento das habilidades e objetos de conhecimento dos alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem matemática, para que ali ele possa desenvolver atividades, ele possa desenvolver em suas práticas pedagógicas ações que vão ajudar esse aluno a superar este momento de dificuldades.